Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente nas ruas estreitas do lado sul de Chicago. Os postes de luz lançavam um brilho bruxuleante, refletindo no asfalto reluzente, e cada gota parecia aumentar o silêncio pesado da noite. Marcus Reynolds caminhava com passos calmos, porém atentos. Ex-marinheiro condecorado por bravura em zonas de guerra, ele aprenderá a reconhecer os sinais de perigo antes mesmo que eles surgissem. Naquela noite ele voltava de um emprego temporário, com a mente cansada, mas o espírito inabalável. Caminhava por entre prédios dilapidados e carros abandonados quando duas figuras emergiram das sombras. Seus uniformes indicavam que eram policiais, mas seus olhares e andar exalavam algo sinistro. Derek Coleman e Randy Brooks, dois policiais conhecidos por seus métodos brutais e corruptos, o prenderam sem qualquer explicação. "Aonde você vai a essa hora?", perguntou Coleman friamente. Marcus respondeu calmamente: "Para casa." Mas suas palavras não pareceram ter qualquer peso diante da suspeita e do preconceito dos policiais. Sem aviso prévio ele foi agarrado, algemado e arrastado em direção à viatura. Na sombra da chuva e ao longe, ao som das sirenes, Marcus pressentiu a injustiça. Sabia que estava diante de homens que julgavam antes de compreender, que usavam seu poder para intimidar. Mas também sabia que seu treinamento e experiência militar o tornavam capaz de lidar até mesmo com as situações mais desesperadoras. Enquanto o empurravam para a cela fria da delegacia, Marcus observava em silêncio. Seus olhos calmos, porém penetrantes, não demonstravam medo. Ele sabia que aquele momento seria um teste, não apenas de sua paciência, mas também de sua capacidade de transformar uma prisão injusta em uma lição que aqueles policiais corruptos jamais esqueceriam. E naquele silêncio pesado, entre as gotas de chuva e as luzes de neon bruxuleantes, Marcus se preparou. Ele ainda não fazia ideia de que aquela noite revelaria a verdade sobre ele, e que aqueles que o haviam prendido injustamente logo descobririam que subestimaram um homem cuja coragem fora forjada pelo fogo da batalha e pela disciplina da marinha. Marcus Reynolds estava sentado no banco de metal da cela, com as costas eretas e as mãos algemadas à frente do corpo. O metal frio cortava sua pele, mas ele não demonstrou qualquer queixa. Derek Coleman e Randy Brooks, os dois policiais corruptos, o encaravam com uma mistura de desprezo e impaciência. "Então, você vai falar agora?", zombou Brooks. Marcus não respondeu. Seu olhar calmo, porém intenso, denunciava que ele estava avaliando cada movimento de seus atacantes. Na marinha, ele aprenderá a manter o controle, mesmo quando a situação parecia desesperadora. Coleman aproximou-se, revistando os bolsos de Marcus. Seus dedos então encontraram algo que imediatamente lhe chamou a atenção, um estojo contendo várias medalhas militares e um livro de registro de serviço. "O que é tudo isso?", perguntou ele em tom de deboche. Marcus respondeu em tom pausado: "São lembranças do meu serviço. 10 anos na marinha." Brooks franziu a testa ao pegar o caderno para ler algumas linhas. Ele descobriu termos militares, nomes de missões e condecorações. "Espere, você está dizendo que serviu? Sério?", perguntou incrédulo. Coleman caiu na gargalhada. E daí? Quem se importa? Você ainda está algemado." Mas Marcus não demonstrou nenhum sinal de medo. Seus anos na marinha lhe ensinaram uma lição essencial: a calma é uma arma. Ele observou atentamente os gestos de seus algozes, notando seus hábitos, suas expressões e os pontos fracos em sua arrogância. "Sabe", disse Marcus finalmente, com a voz suave, mas firme, "é fácil julgar mal alguém no calor do momento. Mas é muito mais perigoso subestimar alguém que você prendeu injustamente." Os policiais trocaram olhares incertos. Ainda não haviam percebido que o homem que consideravam vulnerável era um ex-fuzileiro naval, treinado para enfrentar injustiças e transformar situações desesperadoras em vantagens. A noite caiu, as sirenes da cidade soaram ao longe e naquela cela fria, um jogo silencioso de estratégia e paciência teve início. Marcus sabia que aquela prisão injusta era apenas o começo. E logo, aqueles que haviam abusado do poder descobririam que subestimaram um homem cuja coragem e disciplina foram forjadas ao custo da própria vida. Marcus Reynolds permanecia sentado calmamente na cela, enquanto Derek Coleman e Randy Brooks trocavam olhares nervosos. O silêncio pesado da sala contrastava fortemente com a tempestade de pensamentos que fervilhava na mente dos dois policiais. Brooks não conseguia parar de folhear o caderno de Marcus, intrigado por cada linha e cada detalhe. "Sabe, essas medalhas não são só para enfeitar", disse Marcus com a voz suave, mas firme.
Cada missão, cada ato de coragem, me ensinou a manter o foco mesmo nas situações mais desesperadoras. Coleman caiu na gargalhada, zombando. Ótimo, então quer dizer que você conseguiria nos dar uma surra mesmo algemado? Marcus não respondeu imediatamente. Levantou-se lentamente, deixando as algemas tilintarem suavemente, e encarou Derek com um olhar gélido. O que você não entende é que subestimar alguém pode ser muito caro, mesmo para 2 policiais experientes. Brooks sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os termos militares e as anedotas no caderno agora faziam sentido. Marcus não era apenas um cidadão comum, mas um ex-fuzileiro naval treinado para gerenciar crises e antecipar movimentos inimigos. Coleman, arrogante como sempre, zombou. Então você é um herói de guerra. E que diferença isso faz para nós aqui? Marcus respirou fundo e declarou. Não estou aqui procurando confronto, mas sei reconhecer uma injustiça. E você? Você acabou de cometer uma. Brooks olhou para Coleman, preocupado. Derek, você acha que ele está blefando? Coleman deu de ombros, mas a preocupação começava a transparecer em sua arrogância. Marcus continuou. Você não me conhece. Você não sabe do que sou capaz, ou como posso reverter uma situação quando necessário. O tom de Marcus, calmo, mas carregado de ameaça implícita, alterou a dinâmica da sala. Os policiais que antes pareciam ter o controle da situação, agora se sentiam expostos e vulneráveis. Brooks deixou o caderno cair, incapaz de desviar o olhar do olhar penetrante de Marcus. O silêncio voltou a reinar, mais pesado do que nunca. Marcus, recostado no banco de metal, sabia que o jogo não havia terminado. A revelação de seu passado militar semeara dúvidas na mente de seus algozes. E logo o jogo mudaria irrevogavelmente, pois Derek e Randy descobririam que o homem que haviam prendido injustamente não era apenas corajoso, mas também capaz de se defender com extraordinária inteligência estratégica. Na manhã seguinte, a delegacia da Zona Sul estava banhada por uma luz fria e cinzenta. Marcus Reynolds passou a noite pensando, observando cada movimento dos policiais e antecipando cada reação deles. Derek Coleman e Randy Brooks ainda estavam tensos, cientes de que a arrogância do dia anterior havia sido destruída. O capitão William Harris entrou na delegacia para uma inspeção matinal. Marcus foi apresentado como um homem preso por perturbação da paz. Ele permaneceu calmo, de pé, com o peito ereto e o olhar fixo. Harris pegou a pasta nas mãos e franziu a testa. Ao examinar os documentos militares de Marcus, sua expressão mudou. Espere, você é Marcus Reynolds? O ex-fuzileiro naval condecorado por bravura no Iraque e no Afeganistão? Coleman e Brooks trocaram um olhar de pânico. Nunca haviam se dado conta de que haviam prendido um homem cujo nome era respeitado pelo exército e pelo governo. O capitão Harris, em tom firme, declarou: essas prisões arbitrárias e injustificadas não serão toleradas. Vocês dois, preparem-se para responder por seus atos. Marcus, ainda algemado, deu um passo à frente. Sua voz, calma mas autoritária, ecoou pela sala. Não estou buscando vingança, capitão. Mas quero que a justiça seja feita. Harris assentiu com a cabeça, impressionado com a dignidade e a compostura de Marcus. Imediatamente ordenou sua libertação e iniciou uma investigação interna sobre Derek e Randy. No escritório, Derek Coleman tentou se justificar, mas cada palavra parecia contraproducente. Randy Brooks, por sua vez, estava pálido, incapaz de encontrar uma desculpa. O peso da experiência militar de Marcus e o reconhecimento de seu nome haviam invertido completamente a dinâmica. Os policiais, que pensavam ter um cidadão comum em suas mãos, agora estavam sob o olhar severo da lei e de seu superior. Marcus foi escoltado para fora da delegacia, mas sua calma e dignidade deixaram uma impressão duradoura. Ele sabia que essa experiência mudaria algo, não apenas para ele, mas para todos aqueles que haviam sido vítimas de tratamento arbitrário e injusto no bairro. A reviravolta foi completa. Aqueles que acreditavam poder exercer o poder impunemente seriam agora responsabilizados por seus atos, e Marcus, um ex-fuzileiro naval, era o símbolo vivo de que a justiça, mesmo diante da corrupção, poderia triunfar. Poucos dias após a prisão injusta, a investigação interna sobre Derek Coleman e Randy Brooks avançava rapidamente. As evidências de corrupção e abuso de poder aumentavam, e seus superiores não podiam mais ignorar a gravidade da situação. Embora livre, Marcus Reynolds continuou a comportar-se com calma e dignidade. Ele não buscava vingança pessoal, mas queria que a justiça fosse feita para si e para todos aqueles injustamente presos ou maltratados por policiais corruptos. O capitão William Harris convocou Derek e Randy ao seu escritório.
O clima estava pesado e os dois homens, antes arrogantes, agora estavam visivelmente nervosos. Harris falou com eles firmemente. Você abusou da sua autoridade. Suas ações são inaceitáveis e terão consequências legais. Poucos dias depois, Derek Coleman e Randy Brooks foram suspensos e acusados de abuso de poder, prisão injusta e tratamento discriminatório. A notícia se espalhou pelo bairro e muitos viram o caso como um símbolo de justiça e coragem. Marcus, por sua vez, recebeu um pedido formal de desculpas e uma compensação pelos danos sofridos. Mas mais importante ainda, ele demonstrou que dignidade, paciência e compostura podem transformar uma situação desesperadora em uma vitória moral. No bairro, os moradores começaram a contar a história do ex-fuzileiro naval que, apesar de uma prisão injusta, manteve a calma e inspirou respeito. Meninos e meninas o viam como um exemplo a ser seguido. Mesmo diante da corrupção e da injustiça, a força reside não apenas na força física, mas também na coragem, na disciplina e na integridade. Marcus Reynolds nunca buscou os holofotes. Mas essa provação provou uma coisa: a injustiça pode ser combatida, e até mesmo aqueles que abusam do poder acabam encarando a verdade. E no silêncio que se seguiu à tempestade, a lição permaneceu clara para todos. Nunca subestime um homem cuja coragem foi forjada no cadinho da batalha e na busca por valores.